Enquanto os nossos ossos estão aqui cozinhando, lembre-se, em temperatura baixa, sem deixar a água ferver muito e sem tampar, bem importante, nós vamos preparar o mirapoá. O mirapoá é uma mistura de vegetais para trazer sabor às preparações que a gente está fazendo. Ele é composto por 3 vegetais: a cebola, a cenoura e aqui nós temos o salsão, tá? O importante é que o salsão que nós estamos usando é só o talo. As folhas a gente pode guardar e usar em alguma outra preparação. Que a proporção do mirapoá é de, para cada 1 kg de cebola, nós temos meio quilo de cenoura e meio quilo de salsão. A gente pode fazer outras proporções, como por exemplo, meio quilo de cebola, 250 gramas de cenoura e 250 gramas de salsão. Para nós fazermos aqui o nosso fundo, nós vamos pegar esses ingredientes, exceto o salsão, e vamos fritar na gordura que sobrou dos ossos. Lembra que eu falei para a gente reservar a assadeira? Ela vai entrar nesse momento. A gente vai fritar até a cenoura e a cebola formarem uma crosta preta, como se estivessem queimados. É intencional. Quando você estiver fritando, você vai sentir um cheiro de como se ele estivesse queimando, vai fazer essa crosta e isso vai servir para trazer mais sabor para o nosso fundo e também para trazer a cor. Tudo que a gente faz, a gente está pensando sempre na cor e no aroma. Então vai trazer um aroma um pouco mais defumado e vai deixar a cor um pouco mais intensa. E a gente vai adicionar também um pouco de extrato de tomate, assim que tiver quase tudo frito. Vamos fritar? Após a gente ter feito o mirapoá e ter adicionado no nosso fundo, agora a gente vai deixar fervendo, vai ferver por mais 2 horas aproximadamente. Daqui 1h30 nós vamos adicionar mais 2 elementos, que é o sachê d'épices e o bouquet garni. O sachê d'épices são saquinhos com elementos aromáticos dentro dele. A gente pega um pedaço de pano de algodão cru, coloca esses elementos dentro, e pode ser pimenta do reino em grão, cravo, um pedaço de alho cortado ao meio. A gente vai montar esse saquinho, vai fechar com um barbante e vai colocar na preparação. Nós podemos usar outros tipos de elementos aromáticos. No nosso caso, nós vamos usar esses 3: pimenta do reino em grão, o cravo e o alho cortado. Agora nós vamos preparar o bouquet garni. Ele é uma combinação de vegetais e ervas aromáticas, que nós também vamos adicionar aqui, junto com o sachê d'épices que nós vimos agora há pouco. Nele nós podemos usar talos de salsinha, talo do coentro, tomilho, louro, alecrim, alho poró. A gente vai pegar todos esses elementos e nós vamos amarrar ele. A gente geralmente pega uma tira do alho poró, coloca o alecrim, coloca o louro, coloca o tomilho, coloca esses talos de coentro, envolve nessa folha de alho poró e amarra no centro e deixa uma ponta solta. Lembrando, mais uma vez, a gente vai adicioná-lo quando tiver faltando meia hora para terminar o processo de cozimento do nosso fundo. Após ter passado 2 horas do cozimento do mirapoá, mais os 30 minutos do cozimento do bouquet garni e do sachê d'épices, o fundo está pronto. Finalmente, nós passamos 6 horas com o fundo cozinhando. Para a finalização dele, para a gente poder utilizar ele em outras receitas, nós vamos tirar os vegetais, vamos tirar os ossos, coar esse fundo e utilizar o líquido para o que nós quisermos. Vai uma dica: se você for usar até uma semana, você pode guardá-lo na geladeira. Se você não for usar dentro de pouco tempo, ou se você vê que tem uma quantia muito grande e você prefere fracionar esse fundo, você pode então congelar ele e estar utilizando. Eu aconselho que você utilize em até 3 meses.
Bom, gente, eu falei que eu ia fazer uma última explicação do porquê que o fundo não pode ferver. Recapitulando, os dois primeiros motivos que eu dei foram que essa água ela pode evaporar de maneira tal que nós não vamos ter o caldo residual, então aí a gente perde o sentido da receita. E o outro motivo é ter um elemento turvo, ter um caldo turvo, tá? Nós não queremos isso, porque quando nós formos utilizar ele para fazer um risoto ou para fazer qualquer outro tipo de preparação, nós queremos que fique bonito, que fique brilhante. E se o fundo estiver turvo, nós vamos perder a qualidade dessa apresentação. Ele não vai estar estragado, você pode utilizar ele, mas você vai perder a qualidade visual do seu prato. A terceira explicação, nós dividimos em algumas etapas, que são: primeira, nós temos que pensar nos vegetais aromáticos, nas ervas aromáticas que nós adicionamos no final, que é aquele talo de coentro, talo de salsinha, alho poró. Esses vegetais, expostos a uma temperatura de 60 graus do cozimento aqui da água, eles começam a ter uma quebra da parede celular deles. Nós precisamos fazer isso para extrair os nutrientes e depositar dentro do fundo, e também para extrair o aroma de cada um desses elementos e depositar na água. Só que, se nós deixarmos por um tempo muito prolongado, ele vai perder essas propriedades. Por isso, esses elementos que formaram o bouquet garni e o sachê d'épices só entram no final da preparação. O outro ponto que nós devemos levar em consideração é o osso. A parte interna do osso é composta de colágeno, e é o colágeno tipo 1. E esse colágeno, ele começa a derreter, né, falando de um modo bem claro para que todo mundo entenda, a 68 graus. Tá? O termo técnico disso é gelatinização, tá? Ou hidrolização. Ou seja, ele vai sair daquele estado que nós mostramos no começo do vídeo e vai transformar num líquido. Então, nós precisamos manter a temperatura do nosso líquido a pelo menos 68 graus. E esse colágeno também ele tem que ser exposto nessa temperatura e por um determinado tempo, que são as 6 horas totais do cozimento do fundo. E a terceira etapa que nós levamos em consideração para o cozimento são os vegetais. Vou botar aqui, a maior parte dos vegetais vão começar a ter a quebra desse amido em temperaturas entre 82 e 88 graus. Só que tem um detalhe, a 85 graus aproximadamente, a tua água vai começar a ter aquela fervura leve. A gente pode até aceitar essa fervura leve, mas o ideal é que ela fique um pouco abaixo. Então, a temperatura ideal para nós fazermos o fundo seria de até 82 a 83 graus, mais ou menos, tá? Por quê? Se eu deixar a temperatura além disso, a água vai começar a borbulhar e esse movimento mecânico ele vai favorecer a quebra dos vegetais. É mais ou menos como você imaginar uma batata. Quando você cozinha ela demais, ela fica muito quebradiça. Então, quando você vai tentar pegar essa batata quebradiça, ela começa a se desfazer na água e aí você tem uma água que vai ficando o quê? Turva. É o mesmo princípio do fundo. Então, é dessa forma que a gente consegue fazer um fundo de qualidade, unindo ciência, entendendo cada elemento que a gente está colocando aqui e entendendo o que nós queremos. Nós queremos principalmente trazer o aroma. Mais uma vez eu sugiro que você assista o nosso vídeo sobre sabor e aroma. Você vai entender o porquê que é tão importante a gente fazer um fundo como esse dentro da cozinha. E não se esqueça, gente, curta o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê um joinha, indique para os amigos, comente, pergunte, dê sugestões. A gente vai prontamente responder a vocês e nossa intenção é sempre interagir com vocês. Faça parte da nossa comunidade.